dia! Bom dia! Hoje, dia 20/8, começa mais um True News, o jornal que busca trazer notícias com maior precisão e sentido e transmitir fatos aos nossos telespectadores. O Brasil e o mundo buscam estratégias para enfrentar dois problemas que se agravam desde a revolução digital e da disseminação das redes sociais: o discurso de ódio e as fake news, situações graves que põem em risco a vida de pessoas. Sim, Maria Vitória, nas fake news, os autores sabem que se tratam de uma falsidade. Têm total consciência de que elas foram criadas com a intenção de iludir e enganar a audiência, e ainda tem um discurso de ódio que elas geram, que avaliam negativamente o grupo de pessoas e estabelecem que elas são menos dignas de direitos e oportunidades. Desse modo, incita o ódio sobre pessoas e grupos de pessoas. Mas sabemos que essas situações errôneas merecem ser erradicadas. Essa rede de notícias falsas tem se tornado cada vez mais comum no dia a dia das pessoas. Mas será que essas fake news interferem na política? É o que veremos com as repórteres Cecília e Karine. Bom dia, pessoal! Bom, vocês devem estar acostumados a receber várias mensagens no telefone, sem ler totalmente ou parcialmente, né? E repassar para vários tipos de pessoas sem verificar se está correta a informação, não é mesmo? Então, fiquem atentos, vocês podem estar ajudando a propagar uma fake news. A expressão é de origem inglesa e significa notícia falsa. Existem diversas formas de ajudar a propagar uma fake news, desde postagens simples em nossas redes sociais até empresas especializadas na criação dessas notícias. Os objetivos também variam e pode ter a intenção de apenas viralizar informações ou até mesmo disseminar o ódio contra pessoas, instituições, empresas e governos, entre outros. As empresas especializadas estão presentes na Deep Web, uma parte mais restrita e oculta ao grande público, pois não aparece nos motores de busca. A internet possibilita que as informações se espalhem numa velocidade cada vez mais rápida, e as redes sociais aceleram cada vez mais esse processo. O período das eleições tem levantado o debate sobre o perigo da divulgação de fake news. Ultimamente criou-se uma espécie de guerra entre os candidatos no processo eleitoral para derrubar os candidatos adversários com a divulgação de notícias falsas na internet, tendo em vista que são criadas em maior escala na esfera política. Nas eleições passadas, foi utilizado deliberadamente por vários candidatos, inclusive pelo atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, segundo denúncias da época. Foi praticamente a institucionalização das fake news como estratégia de marketing político. Durante uma comissão parlamentar realizada em 2019, que tinha como tema fake news, Walter Capanema, coordenador-geral do curso de Extensão em Direito Eletrônico da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, definiu fake news como a desinformação com a intenção de prejudicar alguém. Afirmou também que as pessoas vivem na internet e que a rede mundial é a praça do debate político e das informações. Assim, a internet se tornou uma espécie de manancial para a divulgação das fake news. Capanema sugeriu uma pena maior para quem divulga esse tipo de informação na internet, como forma de combater a rápida propagação de notícias falsas. A CPI foi criada com o objetivo de investigar ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e o debate público. A comissão também tinha como objetivo a investigação da criação de perfis falsos para adulterar a eleição de 2018 e a prática de cyberbullying sobre usuários mais vulneráveis da rede de computadores, bem como os agentes públicos. O aliciamento e a orientação de crianças para o cometimento de crimes de ódio e suicídio também foram um objetivo da investigação da CPI. Meu nome é Cecília Lordeiro e passo agora minha fala para Karine Fernandes. Obrigada, Cecília. No dia 30 de junho de 2020, o Senado aprovou base do projeto que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, também chamada de Lei de Combate às Fake News. A proposta estabelece normas e mecanismos para redes sociais e serviços de mensagem privada, por exemplo, o WhatsApp, com a promessa de combater abusos, manipulações, perfil falso e disseminação de notícias falsas na web. O texto foi aprovado com 44 votos favoráveis e 32 contrários. Conforme a proposta, a Lei das Fake News busca a aplicação de um programa de boas práticas a partir de medidas adequadas e proporcionais no combate ao comportamento inautêntico e na transparência sobre conteúdos pagos. Para tanto, em seu artigo 3º, o texto estabelece que devem ser protegidos princípios como a liberdade de expressão e de imprensa.
o respeito à formação de preferências políticas e de uma visão de mundo pessoal do usuário, a garantia da confiabilidade e da integridade de sistemas informacionais e a proteção dos consumidores. A medida de responsabilidade é que as redes sociais e serviços de mensageria privada devem vedar o funcionamento de contas inautênticas e de contas automatizadas não identificadas, ou seja, cuja automatização é desconhecida por provedores e usuários, além de definir que conteúdos patrocinados devem ser identificados para todos os usuários. Desde que ele foi apresentado no Senado em maio, o projeto teve várias versões e tem a tendência que ele volte a ser alterado na Câmara. Neste caso, depois de aprovado, ele retorna ao Senado antes de seguir para o veto de Bolsonaro. O projeto prevê a criação de um mecanismo de autorregulação regulada, que veio da emenda apresentada pelo senador Ana Anastasia, que é do PSD, Minas Gerais, e é inspirada na legislação alemã de 2017. Então é isso, muito obrigada. Voltamos. A economia é outro setor que é afetado pelas fake news e o discurso de ódio. Diante disso, qual é o impacto econômico das fake news na economia? E qual é o interesse econômico por trás das fake news? Para explicar mais sobre esse assunto, vamos falar com a repórter Laís Abreu. Bom dia, é isso mesmo, Maria Isabel. Nós vamos falar agora sobre o impacto da fake news na economia. As fake news têm afetado negativamente a economia. Segundo a pesquisa da Universidade de Baltimore, os custos das fake news giram em torno de 78 bilhões por ano. A pesquisa revelou também que os gastos com fake news nas eleições dos Estados Unidos e do Brasil foi de 234 milhões de dólares, respectivamente. As notícias falsas geralmente geram mais engajamento que as notícias reais. Segundo o estudo do site BuzzFeed, 20 notícias falsas sobre a eleição americana com maior engajamento no Facebook nos 3 meses que antecederam a votação geraram mais engajamento, que foi de 8,7 milhões, do que as notícias reais, que gerou 7,3 milhões. Tivemos também a notícia criada pelo governo Jair Bolsonaro, que foi saúde versus economia. Ele e sua equipe criaram conflitos com os ex-ministros da Saúde e também criaram argumentos para acusar quem defende a quarentena de estar contra o Brasil. A professora Esther Solano, da Universidade Federal de São Paulo, revelou que o desgaste do bolsonarismo foi pela forma que o presidente tem se comportado durante a pandemia. O fato é que as medidas de prevenção da vida devem ser criadas em paralelo às políticas econômicas, com o objetivo de evitar a dramática queda nas condições de vida da população durante a pandemia e a recuperação da agenda econômica pós-pandemia. Entidades como o Fundo Monetário Internacional e a Organização Mundial da Saúde afirmam desde o início da quarentena que controlar a propagação do vírus é, antes de tudo, um pré-requisito para salvar as economias. Assim como muitos líderes estão fazendo em diversos países, quanto mais eficiente é um governo capaz de combater os danos sociais da pandemia, mais os efeitos de recessão econômica serão reduzidos. Voltamos. Vamos ficar agora com a repórter Ingrid Alves, que irá relatar uma tragédia ocasionada por uma notícia falsa. Bom dia, meu nome é Ingrid Alves Vieira, sou repórter do True News e hoje eu vou falar do caso da Fabiana Maria de Jesus, que foi morta após uma notícia fake news. O caso aconteceu em 3 de maio de 2014, no Guarujá, que fica no litoral de São Paulo. Fabiana Maria de Jesus tinha por volta de 30 anos de idade. Tinha 2 filhas, era casada aos 18 anos com seu marido chamado Jailton. Uma página da região chamada Alerta do Guarujá divulgou uma foto de uma mulher que supostamente pegava criança para fazer no seu ritual de magia negra. Essa mulher matava a criança para colocar no seu ritual. Essa foto foi divulgada e parecia muito com a Fabiana Maria de Jesus. Então, a população cega nas suas crenças, dizendo que Fabiana Maria de Jesus era uma bruxa. O que causou mais revolta em tudo isso é porque ninguém parou para defender a Fabiana Maria de Jesus. E ela ficou 2 dias internada no hospital e acabou não resistindo aos seus ferimentos.
O linchamento coletivo aconteceu 3 de maio de 2014, onde Fabiana foi agredida de todas as formas possíveis, tanto física quanto verbal. A notícia real ocorreu em Anádia, Agreste de Alagoas, deste ano. A vítima desse caso foi Ana Luísa Caetano da Silva, atacada momentos depois de jogar ácido no bebê e na sua mãe. É muito trágico e triste o que uma notícia falsa e mal intencionada pode gerar. As fake news são responsabilidade de todos. Os veículos de comunicação precisam estancar a produção de notícias falsas. As redes sociais e outras empresas precisam detectar formas de inibir a propagação dessas notícias em grande escala. Os órgãos públicos precisam fiscalizar e punir os responsáveis pelas fake news. E os usuários precisam ter senso crítico para identificar as fake news que chegam até eles e contestá-las. A gente termina aqui, logo mais será o Jornal da Globo. Um bom dia e até a próxima. Obrigada pela audiência, até amanhã.